tudo bem com o Eric, ele acabou caindo, mas tudo bem com ele. Mais uma bateria de novatos até 6 anos. Vai, Daniel! Vamos ver quem vai levar o Chile para a final. Daniel Henrique de Souza, Fernando Alexandre Nunes, Rafael Pestana, Thiago Queiroz, Guilherme Proete e Guilherme Abreu. Vem na primeira posição. Vem a bike de número 4 na primeira, 41 na primeira posição. Vem Campo do Jordão com Rafael Pestana. O Rafa Pestana vem puxando a fila. Terra do outro Rafa, o Rafa da Dona Chica, hein? Rafael Pestana vem puxando a fila na primeira colocação. Novatos até 6 anos. Passa o pilotinho de Americana aí, aplauso pra ele, tudo bem com ele, graças a Deus, o Eric. Vem o Rafa, vamos ver. Vem o Rafael Pestana de ponta a ponta para finalizar, novato até 6 anos. Vamos ver a final agora. Vamos ver a final.